Olá pessoal, eu sou o Fleck Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Eu ia abordar hoje a introdução da crítica da filosofia do direito do Hegel. Esse livro, A Crítica da Filosofia, é um dos mais belos textos, né? Principalmente essa reflexão que Karl Marx faz. A introdução desse livro, né? Estranhamente, ele vai produzir no final do livro e não no começo. Né, o livro vai ser produzido em 43 e ele vai fazer a introdução em 44. Né, ele está começando a romper com Hegel. Ele pega a dialética do Hegel, transforma materialista e aí vai construir, né, a metodologia de materialismo histórico dialético. Né? Mas o Flávio Dino é um governador que sempre é chamado pelo programa My News. Mas os jornalistas de lá, por mais que se queira, eles não têm compromisso em conhecer, né, para poder perguntar. Né? Então, eu vou falar como se deu os debates, né, porque eles citam algumas coisas assim que eles não sabem, por isso que eles falam. Né? Primeiro eles falam da crise, né, crise humanitária na Venezuela. Isso é ditadura ou não é? Né? Vamos lá. Eu acredito que ditadura é os Estados Unidos. E eu explico por quê. Toda democracia que é baseada no capital da burguesia, a burguesia que financia os congressistas, o presidente, né, é uma ditadura burguesa. Por quê? Porque quem controla é a burguesia. Vocês acreditam nos Estados Unidos, por exemplo, que entra um professor, um sindicalista? Claro que não. Porque ele precisa ter dinheiro. E não tendo dinheiro, né, ele não entra. Por exemplo, a Angela Davis, né, que lutou lá de Martin Luther King, Fred Hampton, né, na luta por direitos civis, ela foi candidata pelo Partido Comunista nos anos 80, teve 10 mil votos. Né? Então, uma democracia que é subordinada ao dinheiro do capital, o cara serve o capital. E mesmo assim, quando chega ao poder, muitos, né, por exemplo, o governo Lula colocou acho que 9 ministros no STF. Eles já se transformaram, eles já foram corrompidos pelo poder burguês. Por isso que Marx, na crítica da filosofia, vai dizer que o Estado é burguês. Tá? Porque existe, nesse livro aqui, A Ideologia Alemã, quando Marx diz que existe uma infraestrutura, que é burguesa, né, que determina a superestrutura, que é toda a sociedade, o que tem que se fazer. Né? E, além disso, a burguesia poder ter os meios de produção de comunicação, eles que detêm as ideias de todos os tempos, né? E partem, então, as ideias para Marx, as ideias de todos os tempos, são as ideias da classe dominante. Um exemplo, reforma da Previdência. Né? Especialistas, só a favor, nenhum contra. Então não dá ao povo o direito ao dialético. Né? E acaba se empurrando a verdade que é deles e não do povo, porque o povo não teve direito de pensar, porque eles não querem que pense. Tá? E aí, isso acontece com a Venezuela também. Qual é o fato da Venezuela se transformar em ditadura? Né? Porque essa mídia brasileira, que é o My News, né, é uma mídia que também segue a mídia imposta pelos Estados Unidos. Né? Se os Estados Unidos falar que, por exemplo, hoje o Japão é comunista, o mundo todo vai dizer que é comunista. Né? Porque o poder econômico se sobrepõe ao mundo das ideias. Tá? A questão da Venezuela não é democracia ou não. Né? A crise humanitária é imposta por quê? Porque a Venezuela não abre as pernas para os Estados Unidos pelo petróleo. Ele não abre mão. E aí ele vai sofrer sanções internacionais, diplomáticas, econômicas, até que abra as pernas. Né? Por que não invadiram o país ainda? Porque tem a maioria popular. E eles já sabem que isso dá errado, porque no Vietnã eles perderam. Né? E aí, crise humanitária. A Venezuela tem um PIB de 400 bilhões de dólares. E tem 30 milhões de pessoas com problemas alimentares. Os Estados Unidos têm um PIB de 23 trilhões de dólares.
e tem 54 milhões de pessoas em estado de fome. A diferença é o PIB. Né? E existe já um movimento dos Estados Unidos que está surgindo aí, né? As pessoas estão abandonando os empregos por quê? Porque lá não existe direito nenhum. Não existe férias, TC, não existe licença maternidade, nada. Não existe nada. Não existe, por exemplo, atestado não se aceita, o patrão não é obrigado. Então o cara vai com diarreia trabalhar, vai gripado, vai com Covid, vai com... Né? O patrão chama a qualquer momento, tem cara que tá no velório, o cara vem trabalhar, senão toma advertência. Né? É isso que eles querem. Né? O neoliberalismo prega isso. Né? Porque, né, agora há pouco eu estava vendo na Jovem Pan um jornalista dizendo, né, a Carta ao Lavoro, né, que era a nossa CLT foi baseada na Carta ao Lavoro de Mussolini. Era uma coisa muito antiga, agora é moderna. Não, não é moderna. Porque tirou todas as leis, voltando para a escravidão. E aí de um lado tem o capital, né, e os meios de produção. E de outros, o pobre, o trabalhador, o vendedor da força. Quem, né, se o pobre não tem uma legislação que o protege, ele é engolido pelo capitalista. Por quê? Porque a norma do capital, por isso que não tem conciliação de classe, a norma do capital é o lucro, né? A maximização do lucro, por isso não tem acordo. Tá? Não existe a ideia de conciliação de classe. O Lula hoje sabe disso. Porque assim que a burguesia pôde, tramou e botou ele na cadeia. Vamos lá. Crise humanitária. Tem nos Estados Unidos, tem no Brasil crise humanitária. A diferença é que nos Estados Unidos não tem bloqueio internacional, no Brasil não tem bloqueio internacional, mas tem 20 milhões de pessoas passando fome. 116 milhões de segurança alimentar. A diferença é que a Venezuela sofre bloqueio. Se não sofresse, não estaria desse jeito. Por quê? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, que é o dobro da segunda. Né? Mas, por exemplo, só a Inglaterra já segura hoje 50 bilhões de dólares da Venezuela. Os Estados Unidos já seguram outros 60, né, para sabotar o governo. Né? Qual o objetivo? Né? Enfraquecer as relações entre Maduro e o povo. Se enfraquecer, dá para derrubar. Se não enfraquecer, eles não conseguem derrubar. Né? Pessoas torturadas. Aí é uma afirmação, né, sem prova. Agora, nós sabemos que existe há mais de 30 anos, na base de Guantánamo, né, os presos do Afeganistão sendo torturados sem julgamento. Simples assim. Né? O Wikileaks, né, do Julian Assange, né, mostrou estupro, mostrou tortura, matança nas vilas de civis do Afeganistão. Por isso que ele está sendo tratado como um animal na Inglaterra, e se for para os Estados Unidos ele vai ser preso, isolado até morrer. Né? O outro, né, o que revelou os escândalos das redes sociais, ele foi esperto, ele foi para a Rússia. Da Rússia ninguém tira. Só há 2 lugares do mundo que os Estados Unidos não conseguem tirar. Da Rússia e da China. For para lá, tá seguro. Né? Pessoas torturadas. É outra afirmação que eles não têm prova. Agora, que o pessoal da Afeganistão é torturado, com certeza. Né? Que o pessoal, né, de outros países que os Estados Unidos invadiu são torturados, com certeza. Muammar Gaddafi, quando foi morto, né, a acusação era que era uma ditadura. Não, porque o Muammar Gaddafi tinha expropriado o petróleo dos Estados Unidos. E aí, né, vem aquela pecha de comunista, as pessoas não sabem o que é, fica tudo apavorado, o governo enfraquece. É forte a cena quando ele morre, é difícil de ver, né, porque ele é empalado vivo, né, enfia um cano no ânus dele que sai na garganta. Né? Pra quê? Pra roubar o petróleo. Direitos humanos. Direitos humanos. É engraçado que a ditadura mais sangrenta do mundo não é chamada de ditadura, que é a Arábia Saudita. Por quê? Porque ela já abriu as pernas do petróleo para os Estados Unidos desde 1945, o governo Roosevelt.
Né? Lá a mulher não pode andar na rua sozinha, não pode dirigir, não pode ir no estádio, não pode entrar no restaurante, não pode andar, não pode dirigir, não pode ir para a faculdade, né? Pode ser agredido no meio da rua, né? Isso não é ditadura. A Venezuela e Cuba que é ditadura. Né? Os países do Oriente Médio não são ditaduras, são monarquias absolutistas, não são ditaduras. É a Venezuela. Por quê? Porque o dono do mundo, e aí isso é o que chamo, né? Noam Chomsky, que é estadunidense. Eu tenho 3 livros aqui. Noam Chomsky, O Poder Americano e os Novos Mandarins. O Império Americano, Hegemonia ou Sobrevivência. E esse aqui que é o clássico, né? Quem manda no mundo? Não pense que é os Estados Unidos, tá? Quem manda no mundo, né, é quem banca, né, o Deep State, né, o Estado americano, né, e quem banca, né? As pessoas pensam, por exemplo, que Elon Musk, né, que hoje tem 288 bilhões de dólares, né, sai na Forbes como o homem mais rico, mas ele não é o mais rico. Existem 3 casas famosas que tem tanto dinheiro espalhado, né, pulverizado, que, por exemplo, a família Rockefeller, né, a casa dos Rockefeller, em 74 o Senado tentou contabilizar o dinheiro deles. Foi impossível. A casa Carnegie e a casa JP Morgan. Esses têm mais de 500, se for juntar, mais de 500 bilhões. Tá? Porque são pessoas que vêm construindo fortuna. O Rockefeller é o fundador do petróleo. Né? JP Morgan, dos primeiros bancos sólidos dos Estados Unidos. E Carnegie, todas as ferrovias dos Estados Unidos. Tá? Então esses homens estão acima desses aí. E esses que determinam, ó, presidente, você vai fazer guerra com aquele país, né? Presidente, você vai fazer isso com aquele. O presidente é o serviçal dele. Por quê? Porque ele foi bancado por eles. Né? Quem governa está por trás. Isso é Noam Chomsky falando, tá? Diz que o judiciário da Venezuela, né, é dominado pelo Estado. Calma aí. Vamos lá. Né? Primeiro, quem tem golpe é o Brasil. O Lula, né, vocês viram. Né? Quem tem golpe, né, é os Estados Unidos. Né, no judiciário. Por quê? Né, vamos lá. A justiça independente dos Estados Unidos é democrática? Como ela é democrática se é o país que tem o maior número de presos do mundo? Né? Como se dá o número de presos? Negros são 17%, mas são 40% da população penitenciária. A cada 3 negros, um será preso durante a vida. A cada 17 brancos, um será preso durante a vida. Né? E 2,5 milhões aumentou depois do quê? Depois da queda da perestroika e glasnost, que surge o Estado neoliberal, que é aplicado no Chile, depois na Margaret Thatcher, né, que o povo comemora na rua quando ela morreu em 2012, que a bruxa morreu, e com o Ronald Reagan. Né? O Estado o neoliberalismo, eu costumo dizer, ele cria uma ilha de bilionários cercada pelo mar de miseráveis. E os Estados Unidos está assim. Né? Porque quando Milton Friedman propôs a ideia do neoliberalismo, a ideia do tripé é uma covardia. Por quê? Porque ela divide a classe, a meritocracia, o rico sai na frente, o empreendedorismo é para quem tem capital de financiamento, né? E a destruição do sindicato, não existe um objeto para lutar. Hoje, os Estados Unidos, desde 1965, os norte-americanos não acreditavam mais em sindicato. Hoje voltam a acreditar porque existe um movimento onde já 5 milhões de norte-americanos estão abandonando os empregos. Por quê? Pela exploração que sofrem.
né? Humilhados, maltratados, a jornada, não tem regulação, a jornada pode ser 16, 20 horas, né? Muitos trabalham em 2 empregos, né? Tirar a saúde não é um direito humano, é econômico, né? Tanto que na Covid muitas pessoas não foram reclamar os corpos dos entes queridos, porque estava custando $14 mil no tratamento de Covid. Né? Então, né, as pessoas estão se sentindo, né, super exploradas. Por quê? Como a pessoa percebe, Elon Musk, o ano passado tinha 25 bilhões. Esse ano ele tem 288. Como é que ele ganhou tudo isso? E o povo, ao mesmo tempo, empobrecendo. Né? Vamos lá. Aí, o Andreasa diz para o Flávio Dino: não é incoerente ser comunista no ano da graça? Ao contrário, eu daria a mesma resposta. Esse livro aqui, vocês conhecem esse livro? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, 35, 36. É divisão, é viver igual. Os apóstolos, tudo que produzem, partilham, tudo que tem, vendem e dividem em igualdade. Isso é socializar a riqueza. Tá? Então, Atos dos Apóstolos, tem várias passagens aqui, né? O Sermão da Montanha é um conteúdo de viés social. Social de socialismo. Quando estive preso, me visitaste. Quando estava sem teto, me desse teto. Quando estive com fome, me alimentaste. Isso é um ato de solidariedade. Quem tem solidariedade? O socialismo. Né? O Paulo Guedes um dia foi perguntado, e ele mesmo disse: qual a diferença do socialismo para o neoliberalismo? O socialismo é fácil, é só ler a Bíblia. Pronto, acabou. Vamos lá. A corte, né, a corte da Venezuela, né, é controlada pelo governo. Não, não é controlada. Por que não? Porque a maioria, o Lula ficou preso. Como o Lula ficou preso se ele nomeou a maioria? Né? Porque eles passam a ser dominados pela elite, a superestrutura. Aquele Daniel, o Daniel lá do Banco Pactual, ele na fala dele vazada, ele disse que teve que ligar pro Edson Fachin e dizer: ó, se não der autonomia pro Banco Central, a gente vai viver que nem a Venezuela. Aí ele falou que teve que educar o ministro. Quer dizer, ele tem autoridade sobre o Supremo, ele tem autoridade, porque o presidente da Câmara liga para ele todo dia, ele fala. Ele tem autoridade sobre o presidente do Banco Central para definir a política econômica. Né? Então, é eles que mandam. E é o que Marx está dizendo. A superestrutura é que determina as ordens para... A infraestrutura determina as ordens para a superestrutura. Tá? Então, se o Hugo Chávez não aumenta, né, com pessoas com visão como ele, acontece como a Dilma, caçada por uma pedalada fiscal que foi inaceitável. Enquanto Jair Bolsonaro, quantos crimes ele tem? E não é caçado. Tá? A Michelle Bachelet, né? Aí os jornalistas são seletivos. A Michelle Bachelet, que é dos direitos humanos da ONU, ela fala que devido aos bloqueios impostos pelos Estados Unidos, há uma crise humanitária na Venezuela, e disso ela tem razão. Né? Mas eles só falam da crise humanitária. Né? Eles não têm a seriedade, não têm o compromisso ético de falar que é o bloqueio que leva a Venezuela à miséria. Porque de 2008, aliás, de 1998 a 2014, né, no bolivarianismo, ia tudo bem. O povo conquistou a ascensão social, conquistou a escola, conquistou a saúde. Aí o que os Estados Unidos fez? Mandou seu escravo, a Arábia Saudita, né, emitir mais produção de barris de petróleo, o preço cai, a Venezuela sofre bloqueio econômico e começa as dificuldades. Aí na outra parte
da entrevista. Washington Limita. Não existe comunista no mundo. Não existe comunista no mundo. Se você encontrar um comunista, aí avisa para gente entrevistar. Aí pergunta, e aí, Flávio Dino? Eu falei, porque não andou pelo lado da China, que lá tem uns bilhões. Lá tem uns bilhões de comunistas. Né? O que é ser comunista não anda graças ao Senhor? Aí eu já respondi. Aí a outra, né? A Lilian Whitfield, né? Uma jornalista respeitada. Mas comunista de iPhone. É óbvio, o comunismo não é contra. Ele é a favor que todos tenham, não só que uma minoria tenha iPhone. Todos têm o direito de ter. Né? Então, é uma falácia, né, que a gente rebate, né? Quem tem conhecimento do comunismo rebate com facilidade. Aí o Flávio Dino vai dizer, né? O comunismo vem da palavra comunhão, de justiça social, de defesa, né? Por que o Karl Marx começa a ser perseguido? Isso aqui é uma série de artigos que ele escreve e vira um livrinho chamado Os Despossuídos, né? Ele começa ele compra uma guerra com o parlamento prussiano, onde ele nasceu, né? Através da Gazeta Renana, defendendo a classe trabalhadora, né? Tem até esse assunto no filme no YouTube, O Jovem Marx. É aí que é fechado a Gazeta Renana, porque, infelizmente, combater Marx é impossível. Né? O próprio Bruno Bauer, que era diretor da universidade, falou, não dá para segurar Marx. Ele é impossível. Né? Mas Marx, naquele momento, ele é gênio. Né? Então, como eles não conseguem combater ideologicamente, através do diálogo, eles fecham a Gazeta Renana e o Marx começa a ser perseguido. Para Paris, Bruxelas, até que vai se refugiar, expatriado, nunca mais terá cidadania, né? E viverá o resto da vida, depois do final dos anos 40, na Inglaterra. Então, olha, aqui está o motivo que Marx, né, virou inimigo da burguesia. Se ele virou inimigo da burguesia, é porque ele estava do outro lado. Do lado de quem? Da classe trabalhadora. Esse aqui é o Friedrich Engels, né? Ele está falando a mesma coisa que hoje, né? Eu já li um trecho aqui, mas vou ler, vou comparar com o discurso, né? Desconheço uma classe tão profundamente moral, tão incuravelmente corrupta, tão incapaz de avançar para além de seu modular egoísmo, como a burguesia liberal, né? Aí eu coloco isso aqui na situação do André Esteves. Ele fica 1 hora dando palestra, tem 600 mil mortos, pessoas passando fome, ele só dá risada. Ele está pouco se lixando para isso. O objetivo dele é ganhar dinheiro. E ainda ameaça o Lula. Mas se ganhar o Lula, ele vai ter que aguentar o presidente do Banco Central, né? E eu já me informei, para derrubar, né, que o Paulo Guedes, o vassalo, colocou como uma emenda constitucional, para derrubar isso, só com outra emenda constitucional. Nem para um plebiscito se derruba. Né? Então, é uma situação que os banqueiros, né, a raposa tomando conta das galinhas, se não está se sentindo prejudicada pelo presidente, aumenta a inflação, né, aumenta os juros, né, o dólar, né, ele controla a política econômica. Como é que pode meia dúzia de banqueiro que só tem como objetivo a expoliação do patrimônio, né, tomar conta da política pública de um povo pobre? Né? Esse livro aqui ao leitor de Marx. Isso aqui é do João Paulo Neto, uma das maiores autoridades marxistas. Isso aqui é para ter um conhecimento sobre marxismo. Né? Ele é facinho de ler. Vamos lá. Aí vem as besteiras. No finalzinho vem as besteiras. Na Venezuela a justiça não é independente. Flávio Dino fala, não é independente aqui no Brasil. Aí ela fala, na China também. Mas na China tem menos presos que nos Estados Unidos. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? Como é que se prende nos Estados Unidos? Né? Geralmente o cara é preso por acordo. O
cara é pobre, o juiz já fala, o promotor, é um acordo que pode ser preso 15 anos. Michel Foucault já denuncia isso? Michel Foucault. Eu vi esse bandido agora. Microfísica do gol dele tá aqui. Michel Foucault, vigiar e punir. Michel Foucault é um dos grandes filósofos do século passado. Ele já denuncia que o Estado vem se aparelhando, né, com a função de punir. E aí ele vai dizer que quando o cara tem um aparelho para se defender maior ou igual ao Estado, ele não será preso. Mas quando o cara tem um aparelho menor do que o Estado, ele será condenado. Isso é fato. Né? Tem moleque pobre aí por tráfico, né? Por pininho de cocaína, coisinha de maconha, 4 anos preso. E com o advogado ele poderia sair com habeas corpus, porque a prisão preventiva tem que durar 30 dias. Né? Mas, né, eu vou deixar aqui eu vou deixar o link aqui, né, para vocês atrelarem de quem é aquela meia tonelada de cocaína que a polícia não descobriu. Todo mundo sabe, mas a polícia não sabe. Né? Meia tonelada não é crime, mas uns pininhos é. Por isso que eu digo que a polícia, né, é um aparelho de Estado burguês. Né? E a classe média, e principalmente a reacionária, deixa eu desligar e voltar, tá? Porque senão vai dar o tempo aqui. Eu já volto.